o Afeganistão na tela grande. A cara de um país além dos clichês. Os filmes aqui produzidos refletem os conflitos sociais do país. O foco é principalmente nas mulheres. Elas moldaram o cinema afegão nos últimos 20 anos. Protagonistas de grandes dramas, diretoras e produtoras de filmes premiados. Mas desde que o Talibã assumiu o poder em agosto de 2021, tudo mudou. Vamos construir um cinema que leve em conta os valores islâmicos, as tradições nacionais e a cultura afegã. O grupo radical islâmico Talibã priva as mulheres de seus direitos mais básicos, e os filmes estão se tornando puramente uma ferramenta de propaganda. Seria o fim do cinema afegão? Nós, cineastas, estamos agora no exílio. Com esses filmes, podemos mudar a mente das pessoas para que elas pensem diferente. Uma cena de cinema consciente de sua importância se estabeleceu no Afeganistão. E as mulheres da indústria contribuíram significativamente para isso. Apresentamos duas das cineastas mais importantes do país que há muitos anos lutam pelo cinema afegão. Um cinema que já passou por alguns altos e baixos. Vamos contar como uma cena cinematográfica consciente e confiante se desenvolveu apesar disso. E mostrar como as cineastas conseguiram escapar do Talibã. Elas tiveram que aprender a se defender desde cedo. Vamos contar como as cineastas se apoiam mutuamente e como o cinema afegão segue vivo no exílio. Para entender como se desenvolveu um cenário cinematográfico forte e dominado por mulheres no Afeganistão, é preciso voltar a 1989. As tropas soviéticas deixam o Afeganistão após 10 anos de ocupação. É quando uma sangrenta guerra civil começa. 4 anos depois, vencem os mais radicais, o Talibã. O regime oprime as mulheres e proíbe qualquer forma de arte. Em resposta aos ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos e seus aliados afastam o Talibã. No entanto, o grupo radical permanece presente e controla áreas rurais do Afeganistão. Fazer filmes no Afeganistão durante esse período, especialmente fora das cidades, não é isento de perigos. Vinda da cidade de Herat, Roya Sadat ousa mesmo assim. Ela é autodidata. Durante o primeiro regime do Talibã, leu muitos livros sobre cinema e o resto aprendeu na prática. Seus filmes contam histórias de mulheres afegãs, como Soraya, chefe de polícia de Cabul. گپ کل جای آوازه شده از قریه خودم از منطقه خودم دور پزن بیابرو ساختم ما اگه او اعدام نشه. Com base na lei, ela quer ajudar uma mulher que foi condenada à morte pelos anciãos da aldeia por adultério. Em razão disso, Soraya entra em conflito com os poderosos líderes tribais. O longa-metragem mostra como a liberdade e o Estado de Direito são esmagados por tradições tribais e um Islã ultraconservador, especialmente para mulheres que rompem com as convenções, como a própria Roya Sadat. Mas sua paixão pelo cinema é grande demais para desistir. Fazer cinema não é apenas um trabalho para mim, é a minha vida. Ela filmou seu primeiro longa-metragem logo após a libertação do primeiro regime talibã. Com 20 e poucos anos, se tornou uma das primeiras diretoras afegãs, um modelo para muitas jovens e uma pioneira do cinema afegão. Juntamente com a irmã Alka, que é documentarista, e seu marido, professor de cinema na Universidade de Cabul, ela funda sua própria produtora, a Roya Film House.
Ela já produziu mais de 30 documentários, filmes e programas de televisão sobre as injustiças na vida das mulheres afegãs e sobre a força e coragem delas. And they will fight for their rights, and I will be one of them. This has to be one united country with all of us, all women, all men. Em seu último trabalho, retratou 4 ativistas afegãs dos direitos das mulheres. As mulheres afegãs estão constantemente nas manchetes, sempre como vítimas. E estão em uma posição em que os políticos homens decidem por elas. Com esses filmes, podemos mudar a mente das pessoas para que pensem diferente. Para tornar esses filmes acessíveis ao público feminino no Afeganistão, Roya Sadat fundou em 2013 o Festival Internacional de Cinema Feminino de Herat. O evento se converteu em um ponto de encontro de cineastas de todo o país e de grandes estrelas do cinema afegão. Entre elas, a diretora Sara Karimi. Sara Karimi vive no Afeganistão desde 2012, mas nasceu em Teherã, capital do Irã. Sua família fugiu para lá antes de ela nascer. All my life I was refugee, somehow. De alguma forma, eu fui refugiada toda a minha vida. No Irã, na Eslováquia, eu não tinha muito essa sensação de estar em casa, essa experiência. Meu retorno ao Afeganistão me deu uma sensação única de estar em casa. Ela estudou na Academia de Cinema de Bratislava e recebeu o título de doutora, mas quer narrar e rodar suas histórias em Cabul. Eu queria contar as histórias do meu próprio povo, especialmente das mulheres do Afeganistão. Eu queria ver em primeira mão o que está acontecendo dentro do meu país. As protagonistas de seu último filme são 3 mulheres. Elas não se conhecem, mas compartilham o mesmo destino. Privilegiadas ou não, as 3 não concordam com as estruturas patriarcais de seu país. Um olhar sobre a vida cotidiana de milhões de mulheres afegãs. Karimi viajou pelo país por 2 anos para reunir histórias. As filmagens foram financiadas por doações privadas e uma produtora iraniana assumiu o restante dos custos de produção. Mas ela não quer apenas contar histórias, quer também promover o cinema no Afeganistão. Em 2019, ela venceu o concurso para a presidência da organização cinematográfica estatal Afghan Film, tornando-se a primeira mulher a dirigir a instituição. A Afghan Film apoia novas produções e abriga todo o arquivo de filmes do país, ou pelo menos o que resta dele. O cinema afegão passou por diversos altos e baixos, foi usado como meio de propaganda, mas também viveu seu apogeu. Ele é o novo presidente da Afghan Film e foi designado pelo Talibã. Os filmes produzidos nas últimas 2 décadas foram contrários à tradição islâmica. Desde o início, o cinema afegão foi moldado pelas mudanças de regime e sobreviveu até mesmo às maiores convulsões. A primeira sala de cinema de Cabul foi aberta em 1934. Uma das primeiras produções cinematográficas afegãs, contada em tom romântico e artificial, narra a história de uma jovem aldeã. Na década de 1960, o cinema no Afeganistão experimentou um crescimento, pelo menos nas cidades. Foi fundada a Organização Estatal de Cinema e várias salas abertas em todo o país. Os primeiros filmes coloridos foram feitos na década de 1980. Na época, o Afeganistão estava sob ocupação soviética. O cinema era fomentado, mas também controlado e censurado. Muito dinheiro era investido. Foi assim que filmes românticos pomposos, como Epic of Love, foram rodados. Mas com o primeiro regime do Talibã, começou uma era sombria. Muitos filmes foram destruídos e os cinemas proibidos. Depois que o Talibã é expulso, começa uma nova era. Os cinemas são reabertos e os cineastas podem se concentrar em sua paixão novamente.
Produções de baixo orçamento ao estilo Bollywood se tornam muito populares. Os longas são filmados em pequenos estúdios, como em Jalalabad, no nordeste do país. Cineastas afegãos, como Siddique Barmak, conquistaram o cenário internacional do cinema. Seu longa-metragem Osama já ganhou vários prêmios. Na cena cinematográfica afegã estão várias mulheres. Ao lado de Roya Sadat e Sara Karimi aparecem, por exemplo, Sharbanu Sadat e Mariam Ghani. Elas querem contar as histórias de seu país e atrair reconhecimento internacional em festivais de cinema. Mas o retorno do Talibã anuncia outro momento difícil. A cena cultural em ascensão e seus protagonistas estão em perigo. 15 de agosto de 2021, o Talibã toma a capital Cabul. Desde a retirada das tropas da OTAN, o grupo radical avança de província em província. O pânico explode. Centenas de milhares de pessoas tentam fugir desesperadamente. Sara Karimi também vive dias de terror. Ir ou ficar? Que rotas de fuga existem? Decisões vitais devem ser tomadas em um curto espaço de tempo. Eu sabia que a minha vida estaria em perigo se eu ficasse. Se eu saísse, minha família estaria em perigo. Eu decidi ir embora. Deixei tudo para trás. Minha casa, meu apartamento, meu trabalho, meus sonhos, tudo. 2 dias após a queda de Cabul, a família dela também consegue escapar. Nesses dias, Roya Sadat estava nos Estados Unidos e acompanhou de longe, impotente, as notícias de sua terra natal. De repente, vejo o Talibã capturar a cidade de Herat. E depois de 2 dias, Cabul e outras cidades. Era inacreditável, como se eu estivesse assistindo a um filme horrível. O plano dela era ficar apenas algumas semanas nos Estados Unidos para preparar um trabalho para a Ópera de Seattle. Em 2023, ela vai dirigir A Thousand Splendid Suns, baseado no best-seller do escritor afegão Khaled Hosseini. Mas Washington acabou se tornando o seu lar no exílio. É um momento muito difícil. Minha geração, assim como eu, começou do zero e trabalhou muito durante esses 20 anos. Não perdemos somente o nosso equipamento, mas nosso país. Tem gente morrendo, não tem nem comida. Depois de fugir e passar por vários locais, sua colega Sara Karimi se estabeleceu em Roma. Ela recebeu um convite para ser professora no Centro Experimental de Cinematografia. Estou muito grata por ter esta oportunidade de compartilhar minha experiência como cineasta afegã com os alunos. Isso me ajuda a curar minhas feridas, minhas dores. Desde a volta do Talibã, a indústria cinematográfica vem sendo duramente oprimida, especialmente as cineastas mulheres. Um conceito está sendo preparado. Esse assunto será resolvido o mais rapidamente possível. Decretos misóginos são publicados. As mulheres afegãs só podem estudar se não tiverem contato com os homens. E as escolas secundárias femininas são fechadas. Mulheres também não podem mais dirigir longas distâncias sozinhas. E não podem mais viajar de avião sem o marido. O decreto de que as mulheres deveriam cobrir a cabeça e o rosto em público provoca protestos em todo o país. Mas pouco a pouco, as mulheres vão desaparecendo dos espaços públicos. E os homens passam a decidir quase exclusivamente sobre a vida das mulheres. Praticamente todas as mulheres afegãs sofrem com essa nova realidade. A cineasta Sara Karimi arriscou sua vida sob o regime talibã. Agora ela quer apoiar aquelas que ainda não conseguiram escapar.
Ser mulher em uma sociedade tão tradicional e patriarcal, e principalmente uma mulher independente, não é fácil. Foi a maior luta que eu tive na minha vida. Um telefonema para Cabul. Qual é a situação? As mulheres podem ou não sair? Como elas estão sendo tratadas? Infelizmente, não tenho mais nenhum otimismo, porque as mulheres não podem mais ir à universidade e as meninas não podem mais ir à escola. Asita Ferdu é artista e ex-diretora do lendário Cinema Ariana, em Cabul, o segundo mais antigo do país. Recentemente, saí de casa com meu irmão para fazer algo importante. Meu irmão estava dirigindo, eu estava no banco de trás do carro. O Talibã nos parou e questionou meu irmão. Eles queriam saber quem ele estava levando. Ele respondeu: "Essa é a minha irmã." Mas eles questionaram como saberiam se eu realmente era irmã dele ou outra mulher. Nem mesmo um irmão e uma irmã têm o direito de sair ou comprar qualquer coisa sem serem incomodados. Uma mulher não pode mais ter um emprego. Ela tem que ficar em casa, cozinhando e fazendo trabalhos domésticos lá. Nada além disso. Sara promete ajudar Asita a fugir do Afeganistão. As duas vão manter contato. O que Asita conta agora, Roya Sadat viveu em sua juventude sob o regime do Talibã. E ela encontrou resistência até mesmo dentro da própria família. Foi muito difícil para o meu pai entender o que eu realmente faço. E meu tio não veio à nossa casa por muito tempo porque eu estava fazendo filmes. A coragem dela para realizar filmes apesar de toda a oposição é retratada em um documentário de 2008, rodado pela diretora espanhola Alba Sotorra. A produção mostra como Roya Sadat vai contra os limites opressores da sociedade patriarcal. Desde então, Roya Sadat e Alba Sotorra se tornaram bastante próximas. Hoje, Alba é coprodutora do novo filme de Roya, A Forgotten History, que conta a história de duas amigas no Afeganistão dos anos 80. As filmagens no Afeganistão tiveram que ser canceladas, mas elas não desistiram do projeto. Tajikistan is a country that is suitable for the kind of shooting we want to do, because we also have the option to shoot in a studio in Barcelona. Atualmente, nossa equipe de filmagem está em diferentes países. E nossos membros do elenco também estão em lugares diferentes. Não está claro se eles poderão viajar. Isso é parte das dificuldades da pré-produção deste filme. No exílio, o trabalho segue sendo feito para garantir que o cinema afegão sobreviva. E no Afeganistão? O Talibã afirma que quer tratar a história do cinema do país com respeito e que desta vez não proibirá imagens nem destruirá filmes. O arquivo da Afghan Film é muito importante e tem significado histórico. Está totalmente protegido no Palácio Presidencial. Ninguém que poderia danificá-lo tem acesso a ele. Mas desde a tomada do poder, todos os cinemas do país estão fechados. As filmagens foram interrompidas e as produções planejadas canceladas. Um decreto de novembro de 2021 proíbe a exibição na televisão de filmes e séries com a participação de mulheres ou que contrariem a Sharia, a lei islâmica. Agora, apenas vídeos de propaganda são produzidos. O novo presidente da Afghan Film tem experiência nisso.
Ele já trabalhou em um estúdio de cinema talibã. Mesmo que a maioria dos diretores afegãos tenha deixado o país, seus fortes trabalhos das últimas 2 décadas permanecem. O cinema afegão sobrevive no exterior, como aqui no Festival Internacional de Cinema de Duhok, na região autônoma do Kurdistão. O local é um refúgio para curdos que sofrem opressão e censura em muitos países. Aqui, o cinema desempenha um papel especial. Como sinal de solidariedade, o festival dedica uma sessão específica ao cinema afegão, que em 2021 contou também com Sara Karimi. O cinema é a nossa arma para lutar contra a brutalidade. A edição 2021 do festival também incluiu produções curdas premiadas, como o filme de abertura. Uma visão profunda da sociedade iraquiana moldada por estruturas patriarcais e corrupção. Na presidência do júri internacional, um dos diretores mais importantes da história do cinema afegão. Não há dúvida de que nosso cinema reflete os eventos que vivenciamos. É o espelho da nossa vida. É por isso que o cinema afegão, assim como o curdo, fala das dores profundas da população ao longo da história. Em seu filme de maior sucesso, encenado com atores amadores, ele narra os anos dramáticos do primeiro regime talibã no final da década de 1990. As mulheres não podem trabalhar ou sair de casa sozinhas. Qualquer pessoa que não tenha membros da família do sexo masculino corre o risco de morrer de fome. Uma mãe solteira não tem escolha a não ser vestir sua filha como um menino. Osama é seu novo nome. Mas quando ele é forçado a frequentar a escola do Alcorão, seu disfarce é descoberto. A corte da Sharia decide seu destino. Em 2004, Siddique Barmak recebeu um Globo de Ouro pelo filme, entre outros prêmios. Ele acredita na criatividade dos cineastas afegãos, que supera as adversidades do país. A maioria dos nossos cineastas, especialmente os jovens, não tem produtores e tenta encontrar várias outras maneiras de levar suas ideias e pensamentos para o cinema. Eles são reconhecidos internacionalmente e vivem e trabalham longe de sua terra natal. Esse é o destino em comum de muitos diretores afegãos. Maria Ghani, filha do ex-presidente afegão Ashraf Ghani, mora nos Estados Unidos. Em seus filmes, ela explora os capítulos menos conhecidos da história do Afeganistão. Seu trabalho mais famoso é sobre 5 filmes inacabados que foram rodados durante o regime comunista no Afeganistão, algo entre arte e propaganda. Ela mostra o que os cineastas enfrentaram para poder trabalhar. Por exemplo, atirando com munição real, já que não havia cartuchos brancos. Depois que o Talibã toma o poder, a diretora Sharbanu Sadat foge para Hamburgo, na Alemanha. Seu primeiro longa-metragem estreou em Cannes em 2016. Em seu segundo trabalho, que já ganhou inúmeros prêmios, ela mostra um Afeganistão diferente. Na Cabul dos anos 1980, um jovem de 15 anos sonha em se tornar uma estrela de Bollywood. Cineastas no Afeganistão, e especialmente cineastas mulheres, estão acostumados a lutar para fazer seus filmes, criando arte baseada em dramas de sua terra natal.
Quando conseguimos sair do aeroporto, decidi escrever sobre isso. Disse ao meu produtor que queria fazer um filme sobre as 42 horas da nossa tentativa de fuga, da nossa luta para chegar ao voo de evacuação. O fato de o Talibã limitar cineastas e artistas não significa que vamos parar. Vamos continuar e contar a nossa história de uma perspectiva diferente. As cineastas afegãs estão profundamente ligadas à história do cinema do país. Elas o moldaram, o desenvolveram e receberam reconhecimento internacional. Elas estão acostumadas a nunca desistir e mostram que nada pode detê-las, nem mesmo o Talibã. O cinema afegão continuará vivo. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Até semana que vem.